quarto ponto, nós vamos falar sobre os resultados da morte de Jesus. Todo esse processo que ele passou gerou resultados para ele e também para nós. Esse sacrifício de Jesus nos trouxe resultados consideráveis para nossas vidas e precisamos nos atentar a ele. Quais são esses resultados? Primeiro deles, o resgate. Depois, a reconciliação. Com a obra que Jesus fez, ele nos proporcionou esse resgate. O amor de Jesus por nós pagou o preço da penalidade pelo nosso pecado e toda a nota promissória que o diabo tinha em seu poder contra nós foi rasgada e anulada. Podemos ler isso em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui, Jesus, quando ele nos resgatou, ele quitou a nossa dívida. Ele quitou a dívida que tínhamos devido ao pecado original ao qual nós fomos submetidos. E também o nosso pecado, o pecado que nós cometemos. Quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo, ele paga a dívida do nosso pecado e nos resgata de volta para Deus. Então, se o pecado que eu cometi, que você cometeu, deu para o nosso inimigo uma nota promissória que dava direito dele agir nas nossas vidas, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele paga o nosso pecado, a morte dele paga o nosso pecado e esta nota promissória ela é anulada. Ele também nos reconciliou com Deus. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo. O relacionamento entre Deus e o homem, que havia sido rompido pelo pecado, foi restaurado. E por isso todos podem ser salvos e podem se tornar novas criaturas. Ou seja, a partir desta obra que Jesus veio fazer, após nos resgatar, ele também nos devolve para Deus. Ele nos reconcilia. O relacionamento que havia sido perdido, que o homem havia perdido no Éden devido ao pecado, Jesus nos proporcionou esta reconciliação. Aquele relacionamento que havia sido rompido foi restaurado. E por isso hoje nós, além de sermos novas criaturas, temos de novo direito de acesso à presença de Deus Pai, como nós vamos ver aqui nesse versículo de 2 Coríntios 5. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Jesus estava neste ministério da reconciliação, trabalhando para nos reconciliar mais uma vez com o Senhor Deus. E isso nos é permitido, nos é concedido uma vez que nós entregamos as nossas vidas para Jesus através desse resgate que ele veio fazer, nos tirando assim da dívida, do preço que o pecado nos exige. No ponto 5, nós vamos ver agora, queridos, os benefícios da morte de Jesus. Os benefícios que a morte de Jesus trouxe para nós. O primeiro benefício é a justificação. Em Jesus, Deus tomou sobre si todo o castigo que a nossa desobediência merece. Na cruz, ele cumpriu tudo o que a justiça exigia, e sua vida foi dada pela nossa. O seu sangue pagou o preço da nossa justificação e ele nos substituiu e, em nosso lugar, recebeu a condenação. Ou seja, quando Jesus foi crucificado, esta morte que ele sofreu foi uma morte em substituição ao preço que nós deveríamos pagar. Nós é quem deveríamos ter pago com nossos próprios sangue derramado o preço pelo pecado que nós cometemos. Porém, Jesus tomou sobre si esse castigo
E na cruz, ele cumpriu tudo o que a lei exigia, porque a lei dizia que sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Isso está escrito lá na lei de Moisés. Vamos ver essa passagem de Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo restante, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Porque qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, nós fomos justificados pela graça de Deus e através de uma atitude de fé, através do ato de colocar a nossa fé em Jesus e aceitarmos a sua morte substitutiva, nós somos justificados e, uma vez justos, somos reconciliados com Deus. Outro benefício foi a adoção. Agora que nós fomos justificados, fomos mais uma vez introduzidos na família de Deus pelo sacrifício de Jesus e nos tornamos filhos e co-herdeiros com Jesus Cristo. Romanos 8,17 diz: E se nós, como filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, juntamente com o sacrifício de Jesus que lhe deu glória, Ele nos glorifica juntamente com Ele. Através do sacrifício de Jesus, nós somos também feitos filhos de Deus e, juntamente com Ele, herdeiros. Então, somos co-herdeiros de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou. Mais um benefício e último ponto desse estudo de hoje é a santificação. Nós que em outro tempo éramos escravos do pecado, agora fomos tornados puros pelo sacrifício. O sacrifício de Jesus nos permitiu viver uma vida de santidade, de pureza. Por causa do pecado, fomos afastados da comunhão. E por isso Jesus assumiu o desafio de tomar a forma de homem e assim estabelecer um modelo de comunhão que a humanidade deveria ter. Quando Jesus veio à Terra e morreu em nosso lugar, Ele estabeleceu para nós, segundo o estilo de vida que Ele teve aqui, um padrão, um modelo a ser seguido. E este modelo é a forma pela qual Deus quer que nós venhamos viver. Este modelo que Jesus nos deixou é a forma pelo qual Deus quer que nós caminhemos, ou seja, em santidade, da mesma forma que Jesus andou. Jesus viveu em santidade. Jesus, queridos, para deixar bem claro, ele foi um homem, sim, porém ele não pecou. Jesus não pecou. Em toda a sua trajetória de vida, nos seus 33 anos, mesmo durante o seu sofrimento, ele não pecou. Com a sua morte e ressurreição, Jesus decidiu morar dentro de nós, pois Deus compreendia que se o pecado havia sido colocado para dentro do homem, alguém deveria tirá-lo de lá. Quando Jesus fez isso, ele estava cumprindo o sentido mais profundo da santificação, pois separou o homem exclusivamente para Deus. Quando Jesus fez isso, ele separou a cada um de nós para sermos exclusivamente pertencentes a Deus. Da mesma forma que o pecado foi colocado dentro de nós, seres humanos, quando nós nos valemos do sacrifício de Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, somos regenerados, justificados, temos o nosso relacionamento com Deus restaurado, em vez do pecado que habitava dentro de nós, o que passa a morar em nós é o Espírito de Deus.
O Espírito Santo, aquele que vem nos santificar e é aquele que passa a nos conectar com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Então, a obra de Jesus Cristo na cruz, querido, ela veio para nos transformar. Santificação, andar em santidade, podemos dizer que é a separação do homem de toda espécie de pecado. Andar em santidade é você ser separado. Ser santo significa ser separado. Separado do pecado, separado do mundo, separado de toda malícia, de tudo aquilo que poderia vir para querer mais uma vez te prender àquela nota promissória que antigamente estava na mão do inimigo. Então agora que você está caminhando na presença do Senhor Jesus, que você decidiu uma nova vida, você é uma nova criatura, você precisa caminhar em santificação, ou seja, todos os dias lutando para se manter separado de toda espécie de pecado. Isso é viver em santidade, isso é viver uma vida segundo o modelo e o padrão que Jesus Cristo veio nos ensinar enquanto Ele esteve aqui na Terra. Então, para a gente concluir, Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se homem para nos salvar e foi fiel ao Pai em tudo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe resgate, reconciliação, justificação, adoção e santificação. Ou seja, primeiro Ele nos resgatou, depois Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. E aí então Ele nos justificou. Ele é o nosso representante diante de Deus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos garante. Então, Deus, diante disso, nos adotou. Somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, nós somos santificados quando nos tornamos filhos. Este é o processo pelo qual nós estamos passando, você está passando, e que o Senhor Jesus Cristo continue te fortalecendo todos os dias neste processo, que Jesus e a sua obra possa todos os dias ter um significado na sua vida, que você continue caminhando uma vida de santidade, de retidão, de humildade, assim como Jesus, que você continue se esvaziando de si mesmo e decida todos os dias ser obediente a Deus na mesma proporção que Jesus Cristo foi, ou seja, em tudo. Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula, em nome de Jesus.